Agora, obviamente, o Lula estando no cargo, cara, isso traz um benefício grande. Tem um levantamento histórico que mostra que, no mínimo, isso qualquer candidato do planeta, tá? Que esteja no cargo de presidente, ele, no mínimo, cresce 3 a 4 pontos percentuais nos últimos 6 meses antes da eleição. Então, se a gente está vendo uma eleição parelha agora, praticamente empatados, Lula e Flávio Bolsonaro, você pode contar uma subida do Lula de 3, 4 pontos percentuais, porque isso é histórico, tá? Isso é de qualquer eleição no mundo inteiro. Então, isso é um fator que beneficia. Mas, claro, a gente depende da comunicação, porque existe uma dissociação cognitiva com relação à economia, que é o ponto mais importante. Né? O Brasil vai estar indo bem economicamente, o desemprego está baixo, a inflação está controlada, né? A renda nunca foi tão alta, mas as pessoas têm uma percepção contrária disso. Você vai ver as pesquisas, o resultado das pesquisas, as pessoas falam, não, minha vida está mais cara. Não está. Oficialmente não está, mas as pessoas dizem, minha vida está mais cara. Subiu o preço no supermercado. Você vai lá conferir nos levantamentos estatísticos oficiais, não está, mas caiu o preço, mas as pessoas têm uma percepção contrária por conta do ambiente de desinformação. E esse ambiente é muito, muito forte, muito, né? Então, na ponta do lápis, se a galera lembrar, assim, a economia com a gestão do Haddad foi melhor do que a da época da Dilma. Sim, sem dúvida nenhuma. Muito mais. Muito mais. O Haddad é um cara extremamente competente no que diz respeito à recomposição da estrutura pública. Ele sabe recompor, ele recompôs a cidade de São Paulo quando foi prefeito, quando ele deixou a prefeitura com 5 bilhões de reais em caixa. Isso nunca tinha acontecido. Pro Dória torrar tudo. O Dória torrar toda essa grana, fazendo bobagem, né? Mas, assim, isso nunca tinha acontecido na história de São Paulo, e agora a gente está vendo o que aconteceu no Brasil também. Então, assim, do ponto de vista econômico, é o que importa, ou pelo menos é o que deve importar para o eleitor. Se o político melhorou a minha vida do ponto de vista econômico, todo o resto é fruto das decisões próprias do cidadão, não é fruto do governo. O que o governo faz é melhorar a tua vida economicamente. É dar uma garantia de saúde, dar uma garantia de segurança pública. O resto é com você. Mas as pessoas têm uma percepção oposta do que está acontecendo. Isso vai dificultar muito. Por isso que a comunicação ainda é o fator mais importante para esse governo sair das cordas, vamos dizer assim. A gente vai ter 2 pesquisas agora, a gente vai ver se tem algum sinal, algum apontamento diferente. Eu tenho visto nos trackings diários, eu acompanho 2 trackings diários, e eu tenho visto uma melhora, uma discreta melhora na avaliação do governo. Vamos ver se isso vai aparecer nas pesquisas grandes. Mauro? Olha, eu acho que eu não vou me colocar aqui para tentar fazer uma análise tão certeira quanto a do Ricardo. Eu vim parar aqui elogiando a análise dele e vou sair daqui elogiando novamente. Porque daqui eu só tiro o aprendizado, cara. Parabéns pela clareza que você tem e a forma de interpretar esses dados, né? Que é onde, eu acho que é onde muito do jornalismo mainstream acaba se enrolando. A interpretação de dados, né? Mas essa questão da economia, eu vejo que a gente ainda vive um rescaldo do que a gente passou ali no governo Bolsonaro, principalmente durante e pós-pandemia, que foi um momento em que a gente teve uma inflação brutal, principalmente nas matérias-primas, por exemplo, commodities que vão fazer queijo, as carnes, enfim, esses produtos alimentícios que foram passaram a ser exportados ao invés de comercializados por aqui. E a gente não tinha mais os estoques reguladores, eu acho que isso tem que voltar para o debate, e a gente vive um rescaldo, que é quando o pequeno empresário que ficou extremamente sufocado por um período, onde a sua matéria-prima aumentou de preço, e não havia condição de repassar esse preço, e isso tem que ser feito paulatinamente.
Só que isso impacta fortemente na classe média. A gente escuta muito aquela análise do mas para comer fora é R$ 45 um hambúrguer. O hambúrguer está aumentando há 4, 5, 6 anos. E ele não para de aumentar, embora a carne tenha parado de subir. Porque eu sinto que o setor de serviço ainda faz essa acomodação que impacta tanto a classe média, que é quem acaba formando opinião no geral. E por isso que a gente vê muito dessa dissonância entre o que os dados mostram e o que é a percepção geral. Mas, para completar, eu acho que, de fato, a comunicação é uma barreira que a gente precisa aprender a vencer. E eu me atrevo a falar um pouquinho de comunicação, porque eu tenho estudado muito isso para fazer isso, né, no Instagram. E eu vejo como a direita aprendeu o jogo das redes sociais, me parece que muito transpondo o conhecimento ali da Cambridge Analytics, do Steve Bannon, que foi interpretado pelo Olavo de Carvalho, que formou esse caldeirão de figuras odiosas, e a esquerda não está na mesma página. Não está na mesma página. A gente está jogando um jogo em que a gente sai perdendo. A gente não disputa num terreno com paridade. O algoritmo não é nosso, o algoritmo não nos favorece. Então, há uma necessidade de fazer uma espécie de guerrilha digital, né? Eu vejo que surgem pessoas no debate propondo isso. O professor João César de Castro Rocha, um deles. O Silvério Filho é um outro que eu vejo falando bastante sobre comunicação nessa perspectiva da guerrilha digital, e eu acho que está posto para 2026 essa lição de casa, da esquerda conseguir se juntar, organizar isso muito rapidamente, porque por tudo que eu estou acompanhando, a direita está fazendo. A equipe de comunicação do Pablo Marçal faz curso em cima de curso, formando militância, com a desculpa de fazer um curso de coaching empreendedorismo, está formando militantes de rede social para ganhar dinheiro nesse mercado de cortes que vai ser instrumentalizado durante as eleições. Eu acho que a gente, como campo progressista, ainda não se apropriou dessas armas que estão postas, e que por mais triste que seja dizer isso, a gente precisa se apropriar de algumas técnicas que são usadas com eficácia pela direita. Por isso que eu te chamei aqui para live, entendeu, Mauro? Não estava previsto coisa nenhuma, mas se apareceu no chat e você é pré-candidato, a gente tem que aproveitar todo esse espacinho para falar. Gente, como é que vocês estão de tempo? Mauro, você precisa ir? Como é que estão aí? O Ricardo também queria saber. Eu vou encerrar aqui, Pedro, porque eu tenho uma reuniãozinha agora antes de acabar meu dia, tá bom? Uhum. Ricardo, satisfação estar contigo. Marcelo e Pedro, de novo, sempre bom bater papo com vocês. Valeu pelo convite aí, foi uma cereja do bolo no meu dia aqui. Imagina, querido, você é sempre bem-vindo aqui. Precisando, conta conosco. Diga, Marcelo. Obrigado, gente. Boa noite. Vou continuar acompanhando aqui, pelo menos no áudio, vocês aí até o final do meu dia. Abraço, gente. Falou. Abraço. Valeu. Tchau. Ricardo Melo, considerações, meu querido. Meu querido, a gente sabia que a gente descobriu mais coisas, como é que funciona a mecânica dessa coisa do uso das aeronaves na hora de beneficiar os políticos. E a gente está falando de muito dinheiro, né, cara? Porque você pensa bem, quanto custou acho que 10 ou 12 voos do Nicolas pelo Nordeste para fazer aquela campanha no avião do Vortaro? Milhões, a gente está falando de milhões. Com gente do Valadão, né? Ele citou um exemplo de um voo que custa R$250 mil. Um voo. Então, assim, quantos milhões foram gastos ali? Isso é doação de campanha, que não entrou na contabilidade. Né? Tem uma ilegalidade aí que em último caso, poderia, inclusive, complicar a vida do próprio Nicolas, que é deputado federal. Uhum. Em último caso, a gente sabe que não vai acontecer porque a gente conhece o país que a gente vive, né? Assim,
E ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, um Congresso tão conservador. O que a gente vive hoje é o seguinte, aquele jogador catimbeiro põe a mão na bola, dá carrinho por trás, xinga a mãe, ofende o juiz, né? E o juiz tem que marcar a falta toda hora, porque ele faz toda hora. Sim. E aí ele fica tentando jogar a torcida contra o juiz, aí tá me perseguindo, toda hora marca a falta minha, só minha, o tempo todo. Mas a tática da extrema-direita é ser esse jogador catimbeiro que só faz coisa errada no jogo inteiro, que desrespeita as regras o tempo inteiro. Não dá para jogar com quem desrespeita as regras do jogo. Não tem como. Né? Mas a gente está sendo obrigado a jogar com esse tipo de gente, com esse tipo de estratégia. E isso dificulta tudo. Por quê? Porque, de novo, a gente trabalha na contramão da história, dizendo para as pessoas, não seja assim, seja assado, porque assim é melhor. A gente está tentando mudar o comportamento das pessoas para melhor e não incentivar aquilo que elas têm de pior. Então, para eles é muito mais fácil. Mas a gente ganha a eleição, cara. A gente vai sofrer, a gente vai suar, a gente vai chorar, mas a gente ganha essa eleição. Também tem uma coisa assim, eu gosto de ver um pouco, às vezes não é ser poliana não, Ricardo, eu acho que é ver talvez a realidade dos fatos, né? Eu tô vendo aqui existe uma ferramenta muito popular no YouTube, tá, gente, que se chama Social Blade, e assim, em 2018 não tinha canal do Ricardo Mello. Em 2018 a gente não tava aqui. A gente bate 2 milhões aqui, seu canal tá dando mais ou menos 6 milhões aqui, segundo o Social Blade me acusou. Então, eu acho, cara, claro, a extrema-direita ainda faz muito mais view do que a gente. Eles têm muito mais financiamento. Eu tô desconfiado que esse negócio da IP, tem um monte de gente rindo. Os bolsonaristas burros pra caramba. Não foi a própria IP que financiou? Ou se tem coisa do Flávio Bolsonaro no meio? Ou se tem coisa dos financiadores do Flávio Bolsonaro no meio? Vai ser isso que a gente tá falando, né, Marcelo? O suor, sangue, lágrimas. Mas assim, a nossa situação também é outra. Eu não estou dizendo que está tudo uma belezinha, mas tem o ICL, tem o DCM, tem o 247, tem a Fórum. Todos os canais cresceram. A gente não está na mesma situação de 18. E a gente até está dando umas puxadas de orelha na Secom do Lula. Sim. Faz as coisas aí. O tempo todo a gente está puxando a orelha deles, o tempo todo. Né? E eu falo com eles assim, com alguma regularidade, com a equipe do Sidônio, eu falo com algumas pessoas. Você vê que assim, tem uma boa vontade tremenda, tem uma disposição de acertar tremenda, mas a gente está numa posição inglória no debate público. E aí isso dificulta. Por mais eficiente que seja a comunicação, ainda assim a gente vai estar em desvantagem. A gente está em desvantagem quando a gente enfrenta uma fake news, porque a gente sai atrás, a fake news aparece primeiro e a gente tem que correr atrás para desmentir, né? E o governo muitas vezes opta por, é mentira, daqui a pouco todo mundo vai descobrir que é mentira. Não faz nada e fica quieto. Passa 5, 6, 7, 8 dias e nada. A crise do Pix foi isso. Aquele vídeo do Nicolas, quantos dias o governo levou para responder aquilo? E quando respondeu mal, respondeu revogando a portaria. Demorou dias para responder. Né? Isso não pode acontecer. A resposta tem que ser na medalhinha, na hora. Aconteceu, tem que ir para cima. E não só nós. O governo como um todo tem que ir para cima. Tem que ir para cima juridicamente, tem que ir para cima respondendo do ponto de vista da comunicação. Senão a gente está muito ferrado, muito ferrado. Sim. Marcelão, perguntas, meu caro? Não, perguntas não, mas complementando o que o Ricardo falou com muita propriedade, é isso mesmo, cara, porque essa questão do Pix, por exemplo, foi surreal, né? Eu falei a mesma coisa na época, e quando falou bosta, tipo, porra, o que tem no governo, e eu acho que isso não mudou muito, é muita gente velha mandando. Gente que não tá acostumada com esse mundo novo, porra. Né? Não está acostumada. E assim, por exemplo, o pessoal do governo faz lá os seus videozinhos de TikTok, uma coisa que eu tenho batido é o seguinte, não basta estar presente no TikTok, ele tem que falar a língua do TikTok da pessoa que usa. E eles não falam a língua. Os vídeos, a maioria, não é bom. Eles só estão aparecendo no TikTok. Só que o cara esquece um dado fundamental no TikTok, que é o seguinte, ó.
3 segundos. Você fica ali. Uhum. Se o vídeo não te pegar em 3 segundos, esqueça, porque o cara não vai voltar ali. E esse vídeo já será ignorado pela audiência, ou seja, por aquela pessoa que ignorou, esse vídeo não vai mais voltar para o cara. E Não. vídeos iguais também não vão voltar. Volta muito pouco e daqui a pouco não aparece nunca mais na timeline do cara. Então parece que o pessoal patina muito nisso. Eles pecam, eles fazem vídeos bonitinhos, mas a internet não trata disso hoje em dia. A internet não liga se o vídeo é bonitinho. A internet liga se tem conteúdo, se o conteúdo pega. E parece que os caras lá do governo não sabem fazer isso. Isso me emputece sobremaneira, né? E por quê? Porque você vê que os caras estão bobeando. Hoje, o que me preocupou sobre essa questão, por exemplo, lá do Nunes Marques, ele falou, não só convidando o Bolsonaro, mas ele falou que na gestão dele no TSE, ele quer que o tribunal participe menos. Ele quer que a Polícia Federal participe menos. Ele quer que o eleitor seja o protagonista. É o cacete, o que ele está fazendo é liberar fake news. Ou seja, olha a bomba que nós vamos ver. Vai ser um Deus nos acuda essa eleição. Ele está dando a deixa, vai liberar fake news. Ele falou que não quer a polícia, que quer menos a polícia e menos o tribunal, e mais as pessoas, como se as pessoas tivessem capacidade de interpretação. Vai rolar fake news o dia inteiro, todo dia. Ou seja, nós deveríamos estar preocupados, nós, quando eu digo, as instituições, porque nós não podemos fazer muita coisa. As instituições deveriam estar enquadrando isso aí. Sim. Sabe? Os colegas do ilustre ministro deveriam estar enquadrando ele agora. Mas ali os caras parecem que não estão se tocando da gravidade do que vai acontecer. Se o Flávio Bolsonaro assumir o poder, no dia seguinte o Jair Bolsonaro está solto. E mais do que isso, eles vão fazer o que o pai dele não conseguiu terminar. Aliás, ele mesmo já falou isso. O Carlos Bolsonaro falou num discurso. Não, agora nós já sabemos, o Flávio não vai cometer os erros do meu pai. E a gente sabe que não vai mesmo. Os caras vão passar o rodo em todo mundo, cortar cabeças. Se o Xandão ainda está com a cabeça colada no corpo, ele que perceba que pode ser que ano que vem ele não esteja mais. Porque esses caras não vão deixar barato. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!